Cuidado com o evangelho da prosperidade. Gálatas 1:9. Assim, como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Pessoas introduzidas no meio das igrejas e chegam a cargos elevados, ou seja, em termos de liderança de denominações, estão distorcendo o evangelho de Cristo. Hoje em dia temos uma doença chamada de evangelho da prosperidade ou de evangelho fácil, que é pregado facilmente por pessoas de pouco conhecimento, mas com uma vontade enorme de conquistar pessoas com mentiras de formas desonestas. Como as pessoas terão uma base de Cristo se estão sendo enganadas? Com promessas de uma vida financeira melhor, riqueza e bolso cheio, vida sem problemas, quase todos os dias pessoas aceitam a um Cristo que não morreu na cruz para nos redimir e sim a um Cristo bancário que faz milhões de promessas, que lhes dará bastante dinheiro para quem o servir. Amados irmãos, eu fico chocado com as palavras de prosperidade, porque Cristo deixou de ser pregado, ou seja, a cruz do Calvário é o tema de todo bom pregador, mas hoje a cruz até pro lado protestante está sendo considerado loucura. Nós somos servos de Cristo, devemos começar uma mudança contra isso, contra essa anátema que perturba o evangelho do Senhor. Por isso o texto de Gálatas 1:6-7 diz: admira-me que tão depressa estejais passando daquele que vos chamou na graça de Cristo, para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Hoje nós podemos ver denominações que estão caminhando para o fogo eterno, porque por uma fraca representação de liderança deixam esse evangelho muito pobre e medíocre entrar e tomar contato de Cristo. Por isso é que pessoas em massa aceitam a Cristo, templos cheios, mas no fundo encontram pessoas vazias que têm dentro de si um egocentrismo, motivadas para terem mais e mais, enquanto outras não têm nada. Isso nos traz uma realidade porque que a igreja está tão doente nos últimos tempos. Vemos, por exemplo, pai de família matar mulher e 2 filhos, todos evangélicos, político corrupto é preso, político crente, pessoas que não têm vida com Deus, porque entraram atrás das vantagens oferecidas e não por renuncia por Cristo. Algumas nem sabem o que é arrependimento. É ensinado o espírito de vitória, sempre nunca tristeza, nunca tribulação, contrário do que diz João 16:33, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Esta mensagem é um aviso de cuidado com essa teologia barata. Vejam o que diz Isaías 1:2-5: ouve, ó céus, e dai ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala, criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, meu povo não entende, toda a cabeça está doente, e todo o coração enfermo. Louvado seja o nome do Senhor, o Santo de Israel, o Todo-Poderoso. Persuado eu agora ou a Deus homens, ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando homens não seria servo de Cristo, mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que anuncio não é segundo homens, não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Gálatas 1:10-12. Porventura, tornei-me vosso inimigo, por vos dizer a verdade. Gálatas 4:16. O perigo da avareza. Lucas 12:13-34. Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Lucas 12:13. Um certo homem fez este pedido em comum quando Jesus estava ensinando uma multidão. Ninguém sabe quem ele era, mas evidentemente ele pensava que seu irmão estava enganando na partilha da propriedade da família e queria que Jesus interviesse para resolver o assunto. Jesus recusou-se, mas no processo ele explicou a relação do homem com as posses e revelou os princípios que governam a atitude cristã para com o dinheiro. Uma pergunta: quando o homem pediu a Jesus que arbitrasse a disputa da herança, ele se recusou, fazendo a pergunta ao homem: quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Lucas 12:14. Ele estava simplesmente dizendo que não era seu propósito acertar querelas de propriedade. É certo que o homem tinha entendido mal a meta da missão de Jesus. O Senhor poderia ter deixado isso assim, mas não o fez. Uma advertência. Jesus acrescentou uma advertência: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Lucas 12:15. Que declaração forte! Tende cuidado, mas o Senhor não ficou numa única declaração de perigo, ele acrescentou outra: guardai-vos. E qual era o perigo contra o qual ele estava advertindo tão duramente? Avareza. Ela é o assunto de muitas advertências bíblicas. Marcos 7:22, Romanos 1:29, 1 Coríntios 5:10-11, 6:9-11, Efésios 5:3-5, Colossenses 3:5, 1 Timóteo 6:10, 2 Pedro 2:14. Um pecado sobre o qual as Escrituras advertem tão frequentemente tem que ser muito espalhado.
Será que somos cegos a este erro em nossas próprias vidas? A avareza é um desejo desordenado por coisas. Vemos e queremos. Coisas materiais tornam-se mais importantes para nós do que o Senhor, motivo pelo qual a avareza é chamada idolatria. Efésios 5:5, Colossenses 3:5. Daí a cobiça leva a outros pecados. Compramos coisas que não podemos pagar. Logo, devemos tanto dinheiro que não podemos pagar nossas dívidas. Provérbios 22:7 adverte que quem pede emprestado se torna um escravo do emprestador. O crédito fácil é um tirano. Como o peixe que abocanha a isca do anzol, somos atraídos por coisas materiais e pela nossa obsessão de tê-las agora mesmo. Não podemos pagá-las, mas não importa. Apenas 5 pagamentos facilitados, ou um cartão de plástico. Mas a satisfação instantânea tem seu preço, e é alto. A raiz do problema avareza: queremos o que queremos, e faremos coisas erradas para conseguir. Permitimos que nosso emprego interfira com o serviço a Deus. Tornamo-nos tão devotados à nossa carreira e a ganhar mais e mais dinheiro que não temos tempo para ensinar, estudar, orar ou adorar. Deus nos manda trabalhar segundo a Tessalonicenses 3:10, mas Ele não quer que façamos de nosso trabalho um ídolo. Ele não quer que esposas negligenciem sua responsabilidade principal de dirigir o lar. Tito 2:5, 1 Timóteo 5:14 para se devotarem a uma carreira. A raiz do problema avareza: queremos o que queremos e faremos um Deus de nosso trabalho para conseguir. Murmuramos e nos queixamos a respeito do que não temos. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes. Hebreus 13:5. É fácil olhar em volta e ver nossos vizinhos e colegas com mais do que temos, então sentir-se privado. Sentimos que ficaríamos contentes se tivéssemos apenas mais uma quinquilharia mais. Quando a conseguirmos, logo quereremos mais alguma coisa. O problema é nossa atitude, não nossa posição financeira. Quem ama o dinheiro jamais dele se farta, e quem ama a abundância nunca se farta da renda. Eclesiastes 5:10. Se não estamos contentes com o que temos agora, não ficaremos contentes com coisa nenhuma. A raiz do problema avareza: queremos o que queremos e nos sentimos despojados se não conseguimos. Jesus simplesmente disse: a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Lucas 12:15. Coisas materiais não são tudo o que a vida é. Nada realmente valioso, desejável ou duradouro pode ser comprado. O Senhor poderia ter parado aqui, porém não o fez. Uma parábola. Jesus acrescentou uma parábola. Ele falou de um homem que era tão próspero que resolveu demolir seus celeiros e construir outros maiores para armazenar suas colheitas. Então ele disse lá consigo mesmo: então, direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, e regala-te. Lucas 12:19. Mas Deus replicou: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Lucas 12:20. Este homem tinha 3 problemas principais. Era egoísta. Ele estava pensando em seu próprio conforto e segurança e esquecia a fonte de sua prosperidade. Via só o que estava perto. Riquezas dão ilusão de segurança, mas no dia do julgamento a riqueza não faz diferença absolutamente nenhuma. Veja Provérbios 11:4. Não há bolsos nas vestes de luto. Tinha uma meta errada. Jesus concluiu a parábola com estas palavras: assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Lucas 12:21. E quanto a nós? Entesouramos nossas posses de um modo egoísta e de visão curta? Ou somos generosos? Damos bondosamente ou nossa contribuição é diminuída pela cobiça? Segundo a Coríntios 9:5-6. Os cristãos deveriam sacrificar prontamente a prosperidade material para servir o Senhor e para ajudar a outros. Jesus poderia ter parado aqui, porém não o fez. Um sermão. Jesus acrescentou um sermão. Lucas 12:22-34. Ele pregou sobre a preocupação, mandando que jamais nos preocupássemos com as coisas materiais. E deu razões ponderáveis. Ele disse que, desde que Deus já nos deu nossa vida e nosso corpo, certamente podemos confiar nele para nosso alimento e roupa. Ele salientou que Deus cuida dos corvos e dos lírios e que somos muito mais valiosos do que eles. Ele insistiu em que a preocupação é inútil, uma vez que não podemos fazer-nos um dia mais velhos, nem 1 centímetro mais altos. Finalmente, lembrou-nos que a preocupação é característica dos gentios, que não têm relação com um Pai Celestial que cuide deles. Preocupação com coisas materiais revela falta de confiança em Deus e um desejo exagerado de posses materiais. O Senhor pregou sobre prioridades. Ele disse: buscai, antes de tudo, o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Lucas 12:31. Muitos colocam as bênçãos materiais acima das espirituais.
Jesus advertiu sobre a preocupação do mundo e o engano das riquezas que afogam a palavra em nosso coração para que não dê nenhum fruto. Mateus 13, 22.